galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a gente vai falar sobre estilos literários. A gente vai dar uma conceituada rápida no que é a literatura e vai sintetizar aí os estilos epocais, tá? Acompanhe comigo rapidamente, ó. O que é literatura? Literatura é a arte da palavra. É a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. Assim como o pintor usa tintas para fazer um quadro e levar sua mensagem. Assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa dos sons para comunicar-se com o seu público. Também o literato usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Tá? Suas ideias e emoções. Corrija aqui, tá? É emoções não, é suas ideias e emoções. Aí se liga. Quando a gente pensa no texto literário, por exemplo, a gente tem de entender que ele é diferente do texto não literário. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai definir. Eu tenho o texto literário versus o texto não literário. Que raio é isso? Muito simples. O texto literário é um texto de linguagem figurada. É um texto de linguagem conotativa. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor LAC. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da LAC Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da LAC Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da LAC Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição. Tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da LAC Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da LAC Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Já o texto não literário é um texto de linguagem real. É um texto de linguagem literal. Muito importante definir isso. O que seria a linguagem não literária? Real, literal, é aquela que a gente utiliza dentro da própria ideia. Eu posso até,
ao invés de colocar só o real literal, eu ainda posso ampliar, porque eu posso colocar aqui, ó, denotativa, que é o tal do Dzinho de dicionário que você aprendeu na escola. Então, a linguagem real, não literal, não literária, literal, denotativa, é aquela que emprega a palavra dentro do seu sentido original. Por exemplo, eu digo que João está com dor na cabeça. A palavra cabeça aí foi empregada dentro do sentido original. É uma parte do corpo humano. Então, sentido real, literário, denotativo, não literário. Agora, o que seria a linguagem figurada, conotativa, literária? É aquela que é empregada fora do seu sentido original. Então eu digo que João é o cabeça da turma. Eu não estou empregando a palavra cabeça como uma parte do corpo humano. Eu estou, na verdade, querendo dizer que o João é o líder da turma. Então essas conceituações são extremamente importantes. Então aí a gente já matou essa ideia. Então, texto literário é um texto que tem muita conotação, muita figura de linguagem. É, portanto, um texto riquíssimo, riquíssimo. Eu, inclusive, aconselho você, na hora que for estudar, dar uma olhada também nas figuras de linguagem, que são muito cobradas dentro dos textos literários. Então, assim, você vai conseguir identificar uma metáfora, que é a associação entre dois termos distintos, ou seja, uma comparação mental. Eu digo que Clara é uma flor, eu estou comparando Clara à flor. Então, isto é uma metáfora. Caem muitas metonímias, que são processos de substituição de autor pela obra, da parte pelo todo, do conteúdo pelo constituinte. Então, o camarada coloca um poeminha do Drummond, o bonde. Aí tem lá, o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Aí ele não faz nenhuma pergunta relacionada à ideia transmitida. Ele vai direto para uma questão de figura de linguagem. E aí ele pergunta qual é a figura de linguagem predominante naquele texto. Você vai dizer que é a metonímia, porque ele substituiu a parte pelo todo. Afinal de contas, não tinham apenas pernas, tinham pessoas brancas, pretas e amarelas, como ele quis dizer. Tranquilo? Então dá uma estudadinha nas figuras de linguagem, ok? E aí, agora a gente joga para cá para dar uma trabalhada em cima das fases literárias, rapidamente, para que você possa entender como isso foi trabalhado dentro da literatura brasileira. Primeira fase, colonial. Quando éramos colônia, né, galera? Então, a gente tinha aqui o quinhentismo. As características eram a informação e a catequese. Por isso, os principais autores são Pero Vaz de Caminha, com a Carta do Achamento, e o padre José de Anchieta, com a Gramática da Língua dos Índios, Poemas e Autos. E aí se liga só. Nós tínhamos duas etapas, a informação e a catequese. O Pero Vaz de Caminha, ele é o grande representante da literatura informativa. Afinal de contas, ele tinha que contar tudo o que estava acontecendo durante a viagem, principalmente quando encontrava alguns lugares. Então, quando os portugueses encontraram o Brasil, ele fez a Carta do Achamento, para mostrar tudo que tinha aqui, como era belo, como parecia um paraíso. Então, na Carta do Achamento, fala tudo isso. Claro, fala do calor feroz que também faz aqui, né? Mas ele falou principalmente das coisas bonitas que aqui tinham. E tem também a concepção da catequese. Afinal de contas, os portugueses vieram para cá, dominaram, e os coitados índios foram, né, dominados. Éramos a colônia, coisa e tal. Então, tinha a questão da catequização para poder imprimir, mandar a cultura cristã que era utilizada pelos europeus. Então, basicamente, como os índios não tinham uma religião cristã, era uma religião politeísta,
teísta, por assim dizer, eles acreditavam em vários aspectos, né, coisa e tal. Então isso era um ultraje para os portugueses. Eles catequizaram. Então tudo que era produzido era com o intuito de catequizar. Isso foi o primeiro momento, a fase colonial. Aí depois, uma grande expressão que a gente teve foi a do barroco. Aí aqui já era muito mais interessante e muito mais rico. As características: religiosidade, constatação da efemeridade da vida, carpe diem, antíteses e paradoxos, dualidade, cultismo e conceptismo. Os principais autores: o Gregório de Matos, com poesia religiosa, filosófica, amorosa e satírica, o padre Antônio Vieira com os sermões. Do que nós aqui podemos falar com mais qualidade? Vamos lá. Questão da religiosidade. A religiosidade era muito presente por vários aspectos. A gente vivia uma concepção cristã muito forte. E é óbvio que o padre Antônio Vieira, com os seus sermões, ainda era muito presente. Mas o próprio Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, que esculhambava todo mundo com as suas poesias satíricas, ele teve um momento religioso. O homem tinha esse momento. Só que o homem era dual. Existia a questão da dualidade. Por quê? Porque existiam os contrastes. É daí que vem os tais das antíteses e dos paradoxos. O homem ele vivia em constante guerra com ele mesmo, entre o carnal e o religioso, entre o profano e o angelical. Então, quando ele se dava conta que a vida era muito efêmera, que era muito rápida, ele queria aproveitar. Daí vinha o tal do carpe diem, que é aproveitar o dia como se fosse o último. Então o homem vivia sempre nessa constante dúvida. Aproveita o dia como se fosse o último. Poxa, o mundo é muito efêmero, a vida é muito efêmera, vai passar muito rápida, então eu tenho que curtir mesmo, me entregar a todos os prazeres. Mas, em contrapartida, tinha um lado religioso que ainda era muito forte e existia, obviamente, a preocupação: eu vou me entregar aos prazeres da carne, mas e depois? E o paraíso? E o céu? Coisa e tal. Aí, dentro dessas concepções, essas duas figuras de linguagem são muito presentes. Por isso que eu te falei, estude figuras de linguagem. E dentro do barroco, você tem que entender muito bem a diferença de antítese para paradoxo. Antítese. Ante significa contrário. Tese significa opinião, ou seja, uma opinião contrária. Então aqui de fato se trabalha a oposição. Já o paradoxo não significa que seja uma oposição. Eu já vi em muitos livros dizendo que é oposição. Alguns até vão um pouco além, dizem que é uma oposição exagerada. Mas, na verdade, não é uma oposição friamente. É algo que é impossível, porque doxo vem de doxia, que significa lei. E para vem de paralelo, é aquilo que é paralelo à lei. É como se eu tivesse a rua A e a rua B. A rua B nunca vai ser a rua A, ela é paralela à rua A. Então, para que ela vire a rua A, é impossível. Então, o paradoxo, ele trabalha com as impossibilidades, ele trabalha com o impossível. Vou te dar aqui alguns exemplos de antítese e de paradoxo. Antítese não é a oposição? Então, é o bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o negro, o gordo e o magro. No exemplo do título do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, eu tenho morte e vida. Eu posso pegar uma parte do jornal, ou então um poeminha que trabalha a concepção social e diga assim, que a vida é o pobre se dando mal e o rico se dando bem. Eu tenho relações contrárias, relações de oposição, eu tenho antíteses. Eu tenho o pobre e o rico, são oposições. Eu tenho se dando bem e se dando mal,
bem e mal são oposições, então são antíteses. Agora, o paradoxo é aquilo que é impossível, muito bem representado no soneto de Camões. Inclusive, uma questão inteligentíssima que o autor desta prova poderia nos trazer é pegar um texto do Legião Urbana, do Renato Russo, chamado Monte Castelo, que faz duas belíssimas intertextualidades. Frisando mais uma vez, o que é intertextualidade? É quando um texto entra no outro. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ele dialoga com a Bíblia. Depois ele vai e fala assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um andar solitário por entre a gente, por aí vai. Ele dialoga com o quê? Com um soneto do Camões. Então já é uma excelente questão para o camarada perguntar em cima da intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro. E seria excelente também para trabalhar a questão do paradoxo. Pois quando ele diz que o amor é ferida que dói e não se sente, caramba, isso é impossível. Como é que pode estar doendo e eu não estar sentindo? Então é um paradoxo, é um impossível. Ok? Então pode cair um tipo de questão assim em cima dos poemas, principalmente barrocos, para trabalhar essa questão da dualidade, das antíteses, dos paradoxos, tá? Aí, continuando aí agora, a gente tem a questão do arcadismo, que a gente vai ver, ó. Características: neoclassicismo, ou seja, como se fosse um novo clássico. Bucolismo, Fugere Urben, racionalismo, continua com carpe diem e simplificação formal. Então, na verdade, o que tem de mais importante para a gente aqui é o que seria o Fugere Urben, que é a fuga do urbano, a fuga da cidade, é ir morar no campo. E aí, esse carpe diem é o aproveitar no campo, é viver a vida bem no campo. Mas como é um neoclassicismo, ele busca a simplificação formal. Então ele não vai se preocupar com toda aquela estruturação que tem dos sonetos de 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos, versos alexandrinos, não vai se preocupar com isso. E aí os principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Obras, e Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Não é um período tão representativo para cair em provas. O barroco é muito mais importante que o arcadismo. Na verdade, de tudo, o barroco, o pré-modernismo e o modernismo são as 3 épocas mais importantes para serem cobradas numa prova. E o romantismo também, claro que tem ali em relação ao naturalismo, isso pode ser cobrado também. Agora aqui, ó, fase nacional. A gente tem aqui o romantismo. Características: idealização da realidade, sentimentalismo, subjetivismo, culto à natureza, nacionalismo, escapismo e gosto pela imagem do sofrimento. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas coisas. Se era um romantismo, ele idealizava demais. É por isso que tem a concepção do subjetivismo. E ele idealizava essa realidade. Daí surgiu a questão do nacionalismo, porque ele idealizava demais o local em que morava. Demais. Então era uma exaltação à sua nação, à sua pátria. Existe esse lado. Mas também, como era algo muito subjetivo, muito individual, tinha a questão do gosto pelo sofrimento.
do gosto pelo sofrimento. Vários autores brasileiros também foram influenciados pelo Lord Byron. Então aquela coisa da tristeza, como se o triste, o sofrimento, a depressão fosse algo bonito. Ah, é chique ser depressivo. Então, durante muito tempo, alguns textos ainda levavam em consideração essa questão do sofrimento. Aí a gente pega aqui algumas obras e alguns autores muito relevantes. Quando a gente pega a primeira geração e fala do Gonçalves Dias, a gente tem aqui uma representação bem clara da questão do nacionalismo, porque o Gonçalves Dias ele vinha para cantar a nossa pátria. Nossa pátria tem palmeiras, nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A famosa canção do exílio. Então, o Gonçalves Dias representava muito bem essa questão do nacionalismo, de levantar a pátria como se ela fosse a melhor de todos os locais existentes. Aí tem a segunda geração, que é do Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos e Noite da Taverna, né? Noites na Taverna. Aqui já é aquela concepção do sofrimento. O Álvares de Azevedo, quando ele coloca a Lira dos 20 anos, ele era um camarada que era virgem, que idealizava a mulher. Existia uma idealização da mulher muito grande, como a virgem, coisa e tal, intocável e por aí vai. E depois tem a terceira geração, que é do Castro Alves, com Espumas Flutuantes e Os Escravos. Aqui já é uma literatura menos subjetiva, menos individualista, menos idealizadora. Aqui já é algo que vai mais para o romantismo. O Castro Alves, ele preparou essa passagem do romantismo para o realismo. Essa terceira geração do romantismo já é muito mais próxima do que é o realismo, porque ele vem falar sobre as mazelas sociais, principalmente sobre a questão da escravidão. Então ele vem para ser corrosivo, para criticar a questão da escravidão no Brasil. E aí a gente tem também a prosa. Tem o romance urbano, com Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha. Tem o romance regional, né, com José de Alencar, o Gaúcho. Mas também tem com não só o Gaúcho, que fala especificamente daquele local, mas, aliás, esse é o regional, né? Mas ele também tem um romance histórico, o próprio José de Alencar, com a Guerra dos Mascates, e tem um romance indianista, era sobre isso que eu queria falar, que tem o Guarani. Então o José de Alencar ele foi um grande representante da prosa romântica no nosso país, tá? Agora, realismo, essa daqui é muito interessante. Questões, característica, verossimilhança. O que é a verossimilhança? Não é aquilo que é verdade, é aquilo que é passível de verdade. Então ele conta uma história que é passível de verdade no nosso mundo real. Está muito próximo do nosso cotidiano. Não é uma idealização, a virgem, a mulher intocada. Não, aqui tem espaço para a mulher que fala sacanagem, para a mulher que gosta da sacanagem. Aí tem a crítica moral, obviamente, para poder criticar todas as mazelas, afinal de contas, se tem verossimilhança, tem todos os problemas sociais que a gente tem em nossa vida. Tem a questão do ceticismo, que é não acreditar muito, né, na questão religiosa, e tem um enfoque na individualidade também. Mas se ele trabalha uma questão de verossimilhança, apesar do enfoque na individualidade, ele trabalha um contexto global, ele trabalha um contexto social e tem uma análise psicológica dos personagens. Principal autor, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas em Dom Casmurro. Principal. Aí por que tem uma preocupação psicológica? Porque ele trabalha não aquilo que o cara é fisicamente, mas aquilo que o cara é em seu interior. Se ele é ruim,
isso é representado. Se ele é bom, isso é representado. Então aqui a gente já tem algo muito melhor. Só que o Machado de Assis, ele não pode ser considerado apenas um autor realista. Ele é atemporal. A característica presente nele é muito maior. Mas por que a gente tem aqui essa pegada psicológica? Porque ele trabalhava isso muito bem. Ele mostrava, por exemplo, que as personagens femininas sempre eram muito fortes e que os personagens masculinos sempre muito fracos. Se a gente parar para pensar, tem muito a ver isso de fato. O homem ele é muito forte fisicamente, mas emocionalmente eu não sei se o homem é tão forte. A mulher já é muito forte, às vezes até fisicamente. Será que a gente estaria preparado para para parir como a mulher é? Acho que não, né? E o Machado de Assis trabalhou isso muito bem. Mostrou que a mulher era forte em sua essência e que o homem, muitas vezes, manipulado pela mulher. Então isso acontece muito até hoje, né? A nossa sociedade é machista, a gente pensa que manda, mas no final das contas quem manda em casa é a mulher. Então vamos lá. Aí tem o naturalismo. Características: objetividade. Agora sim um enfoque muito grande na coletividade, análise biológica do homem, personificação no meio, determinismo, animalização do homem, apelo sensualista, enfoque patológico. Principal autor: Aloysio Azevedo em O Cortiço e Casa de Pensão. Galera, essa parte do naturalismo, principalmente com O Cortiço, que é a principal obra, é sensacional. Porque ele vai falar no enfoque da coletividade, porque agora, de fato, ele vai ter o coletivo. Vai ter o coletivo e vai ter a personificação do meio. O grande personagem do Cortiço é o próprio Cortiço. É como se fosse um personagem vivo, o próprio Cortiço. Ele tem vida. Aí a gente vai ter uma análise biológica do homem. Por isso tem a questão do determinismo. É como se o homem fosse um animal. E as suas vontades, os seus instintos falassem mais alto do que a própria convenção social. Aí neste momento tem a questão da animalização do homem. O meio começa a influenciar nas atitudes do homem. Por exemplo, tem o João Romão, que era um personagem europeu, um português que veio com a sua mulher para o Brasil morar num cortiço, que era um cortiço em Botafogo. Botafogo, né, era repleto de cortiços. Hoje, Botafogo é um bairro até nobre aqui no Rio de Janeiro, mas eram vários cortiços. Aí, João Romão era um cara pontual. Como era o europeu? Se o trabalho começava às 8 da manhã, ele chegaria lá às 7h50 ou às 7h40. Ele jamais deixaria para chegar às 8. Quiçá 8h10, inimaginável. Afinal de contas, ele tinha um padrão europeu. Ele era fiel à sua esposa, não tinha muito carinho, era distanciado, mas era aquilo, era o provedor da casa. Bastou começar a conviver num cortiço com os brasileiros, coisa e tal, que já começou a se abrasileirar. Tinha uma crítica social ali. E ele começou a morcegar, chegar atrasado, não trabalhar mais com tanto afinco, já não era mais fiel, se apaixonou pela Rita Baiana, que era a mulher sensual, a representação da mulher brasileira. Então tudo isso é trabalhado no enfoque naturalista, ok? E também tinha a questão patológica, mostrava toda essa mazela, o quanto isso era ruim. Era ruim, ou seja, as coisas ruins eram absorvidas pelos homens. Então vamos lá. Depois a gente tem o parnasianismo, que é uma expressão muito vaga, muito fria,
daquilo que a gente tem na literatura, eu tenho a arte pela arte, eu tenho rigor pela forma, linguagem descritiva, preciosismo vocabular, neoclassicismo, tendência à objetividade e tendência ao racionalismo. Principal autor, Olavo Bilac, em A Via Láctea. Aqui, na verdade, era só uma preocupação com a forma escrita. Era um fazer poético bonitinho, por isso que tinha um preciosismo vocabular. Mas em ideias, muito fraco. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Então, a gente nem precisa perder muito tempo com isso daqui, não. Simbolismo. Essa é interessante. A gente tem uma temática metafísica, um misticismo, né? Ou seja, tem algo além do nosso mundo real, um vocabulário litúrgico, né? De liturgia mesmo, sinestesia, sensorialismo. Essa sinestesia é uma figura de linguagem em que mistura os elementos sensoriais, os elementos são misturados. Então eu digo que estou sentindo o gosto da dor. Dor é tato, é pele. Sentir o gosto é paladar. Estou sentindo o cheiro da navalha na carne. Então o cara vai misturando os sensoriais. Ele mistura o paladar com o olfato, mistura a visão com a pele, tudo isso. Eu ouço, vejo o silêncio dos inocentes. Então, não tem como você ver o silêncio. Então, ele vai misturando essas sensações. É uma linguagem sugestiva,
repleta de musicalidade, tem muita musicalidade, muitas aliterações. E o principal autor é o Cruz e Souza em Missal e Broquéis e o Afonso de Guimarães em Dona Mística. Não é muito de cair em prova, e quando cai em prova, trabalha muito essa questão da musicalidade. Qual é a principal característica do simbolismo? A musicalidade. Qual é a principal figura de linguagem do simbolismo? A sinestesia, que mistura as sensações, mistura os 5 sentidos que nós temos, ok? Depois, a gente já vem com algo mais rico, que é o pré-modernismo. No pré-modernismo, a gente tem as seguintes características: sociologismo literário, denúncia de problemas sociais, denúncia das contradições nacionais e pesquisa acerca da brasilidade. Principais autores: Euclides da Cunha, em Os Sertões, Monteiro Lobato, em Cidades Mortas, Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma e Augusto dos Anjos, em Eu. Galera, aqui a principal característica era a denúncia de problemas sociais, o que é uma temática forte em todos estes livros. Os Sertões, uma crítica, obviamente, do problema da seca, e é algo que até hoje nos aflige, né? Quando você mora num grande centro urbano, você não sente, mas quando você mora no interior do Nordeste, você sente o problema da seca. Isso já era falado há muito tempo e até hoje não resolvido. Monteiro Lobato foi um cara que trabalhou bem algumas críticas e confundido com um autor apenas infantil. E não era um autor infantil, ele era um autor muito bom. Lima Barreto, que era corrosivo demais. Quando ele trabalha o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele mostra, na verdade, o fim da ideologia. É como se o homem brasileiro fosse tão oprimido pelo Estado que ele não tivesse a capacidade de ser representativo. Então, ele não tinha ideologia. Ele era simplesmente um boi de manobra, um boi ali no rebanho que era mandado, como se o Estado sempre mandasse, fosse algo coercitivo e unilateral, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E até hoje é assim. Então, eles trabalhavam muito bem essas críticas, essas denúncias sociais. Já no modernismo, a gente tem uma ruptura total com a tradição, uma liberdade formal, não tem mais preocupação com estrofe, com versos, nada mais. Uma dessacralização da arte, ou seja, é como se fosse uma própria crítica da arte que outrora era feita. A arte não é mais sacra. O poeta aqui, ele não é mais regido pelas ninfas, ele não é só inspiração, ele aqui agora atrapalha de fato. Tem a questão do humor, a valorização do cotidiano, uma linguagem coloquial e um nacionalismo crítico. Aí a gente tem alguns momentos nesta fase. A gente tem o primeiro momento, que a gente tem aqui Mário de Andrade, que representa sua obra, grande obra, no Macunaíma, que é excelente, que trabalhava até uma alegoria do Macunaíma, um corpo grandão com a cabeça pequenininha. Qual era a grande crítica dele? Mostrar que o pensamento do brasileiro era muito pequeno, querendo se dar bem em tudo, e o corpo grande era para representar o tamanho do território nacional, era para mostrar isso. A gente tem o Oswald de Andrade com Pau Brasil, para mostrar algumas críticas que tem aqui no nosso Brasil. E a gente tinha o Manuel Bandeira, que trabalhava libertinagem para mostrar esse lado mais libertino do brasileiro. E a gente tem um segundo momento com a poesia, com Carlos Drummond de Andrade, com o sentimentalismo, com o sentimento do mundo e a rosa do povo. Tem o Murilo Mendes, com Tempo e Eternidade, e a Cecília Meirelles, com Vaga Música. O Carlos Drummond de Andrade, nesse momento, ele foi muito importante, porque ele trabalhou uma literatura existencialista, que era para questionar a posição do homem no mundo,
Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Eu posso mudar alguma coisa se eu já nasci inserido num contexto cultural? Não posso mudar tudo, mas eu posso atribuir significação àqueles que me circundam. Eu posso não ser representativo para o mundo inteiro, mas sou representativo para a minha família, sou representativo para os meus amigos, sou representativo para os meus colegas de trabalho. Então ele trabalha muito bem isso, muito bem. E aí é óbvio que esses textos podem ser recortados e apresentados na prova. Carlos Drummond de Andrade é um prato cheio para cair em prova, tá? Aí depois a gente tem o segundo momento da prosa. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, José Lins do Rego, em Menino de Engenho, Raquel de Queiroz, em O 15, adorada, né? Aí pelos militares, Jorge Amado, em Cacau, Capitães de Areia, A Morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Aqui, galera, Capitães de Areia é a grande representação, né? Aqueles meninos lá, baianos, que eram os capitães da areia, que faziam pequenos furtos, viviam daqueles pequenos furtos, mas ali ele mostrava um lado mais humano também. Não é só o por que fazia o furto, porque não tinha o que comer, caramba. Então eles precisavam fazer aqueles pequenos furtos para se alimentar. É claro que em alguns momentos eles se excediam, mas a princípio era para mostrar que eles cometiam aqueles furtos porque precisavam. Porque se não fosse uma mazela social, se eles não fossem largados, todos eles eram largados, obviamente eles não precisariam daquilo. Então, Capitães de Areia é sensacional. Tem o terceiro momento, que é da poesia aqui, com o João Cabral de Melo Neto, um engenheiro, Morte e Vida Severina, O Cão Sem Plumas, e tem o terceiro momento da prosa, com Guimarães Rosa em Sagarana, Grande Sertão Veredas. E aqui a gente tem que falar algumas coisas importantes. João Cabral de Melo Neto, ele é o artífice da palavra. Ele veio para mostrar que o poeta é um trabalhador. 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então ele trabalha muito bem. Ele pensa em cada palavra, em cada sílaba, em cada verso, em cada fonema. Em cada fonema. Ele tem uma preocupação com a palavra. E é por isso que ele se debruça sobre o próprio fazer poético. Então, pode ser que se trabalhe uma metalinguagem em cima de um poema de João Cabral de Melo Neto. Já o Guimarães Rosa, ele é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores ícones da literatura brasileira, quiçá mundial. Quando ele vem trabalhar aqui com Sagarana e Grande Sertão Veredas, ele vem para mostrar que não existe essa concepção maniqueísta do bem e do mal. Ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Ele mostra que o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. E ele mostra que o ser humano pode ser modificado a partir de alguma coisa que aconteça na vida dele. Ou seja, alguém que é bom pode virar alguém ruim se de repente acontecer algo sei lá, catastrófico em sua vida. Uma mulher que é boa pode ser estuprada e virar uma mulher ruim, amargurada pela vida e fazer mal para o próximo, porque ela sofreu mal. Seria mais ou menos assim. E uma pessoa ruim poderia virar uma pessoa boa diante de uma atitude. Então, uma mulher que é amargurada pela vida, em algum momento foi bem tratada. E aquele fato de ser bem tratada faz com que ela mude. Isso aconteceu aqui no livro. Tinha um personagem muito ruim, que todo mundo detestava. Ele sofreu um atentado, mas não morreu. E aí ele ficou durante 1 mês sendo bem tratado na casa de um casal. Aquilo foi o suficiente para ele perceber que aquele casal, que nem o conhecia, foi capaz de tratar tão bem que ele fez o que? Ele foi modificando, ele foi entendendo que suas atitudes ruins levaram àquela situação ruim. Mas aquilo, na verdade, foi bom para ele.
porque ele se modificou enquanto ser humano. Então, o Guimarães Rosa trabalhava isso muito, muito, muito bem. Era uma literatura sensacional. Aí agora a gente pega aqui as tendências contemporâneas, ou seja, a literatura mais de hoje, né? Então a gente tem característica, pluralidade formal e conteudística, então tem uma preocupação com o conteúdo. Se o cara vai falar sobre religião, ele vai aprofundar a religião. Se o cara vai falar sobre economia, ele vai aprofundar a economia. Se o cara vai falar sobre o social, ele vai aprofundar o social, a antropologia, a psicologia. Ele tem uma preocupação com esse estudo. Os principais autores, Rubem Fonseca, em Feliz Ano Novo, Caio Fernando Abreu, em Morangos Mofados, Ferrez, em Capão, né, Pecado. Ferrez é um autor muito bom. Altran Dourado, esse cara é sensacional. Tempo de Amar e Os Sinos da Agonia. Os Sinos da Agonia é uma trilogia. Ele fez uma trilogia tentando fazer uma intertextualidade com as trilogias gregas. Esse cara é muito bom. Depois tem a poesia com Augusto dos Campos, em Não Poemas, Chacal, em Belvedere, Afonso Romano de Santana, em O Lado Esquerdo do Meu Peito, e Que País é Este? Manuel de Barros, excelente autor, assim como Afonso Romano de Santana, em O Livro Sobre Nada, e o nosso Ferreira Goulart, que infelizmente faleceu há pouco tempo, com Dentro da Noite Veloz, Poema Sujo, talvez a obra mais conhecida dele, e em alguma parte alguma. Inclusive, o Ferreira Goulart fez diversas parcerias com o cantor Fagner. O Fagner musicou diversos poemas do Ferreira Goulart. Eles analisaram muito a questão social e a questão do homem, as suas emoções em relação a todas as suas idiosincrasias, suas peculiaridades. Pô, muito bom. Então, galera, a gente fez só uma passada rápida para você ter noção daquilo que pode cair, de como pode cair, quais ideias. A gente não tem tempo para poder aprofundar tudo, então tinha que ser algo en passant, até porque é algo que vai cair pouco na tua prova, mas que é importante você saber. É óbvio que depois você pode correr atrás para aprofundar isso. E uma mensagem bacana aí para passar para vocês, um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Sempre vai ter uma pedra no caminho, mas a gente não deve contornar, não. A gente deve passar por cima dela, deve retirar, deve suportar aquilo, pois cada problema que tem na nossa vida só nos serve para nos deixar mais forte. Então, cada degrau vai levar à vitória. Essa é a verdade. E quando é mais difícil, é sempre mais gostoso, né? Então, galera, avalie a aula, por favor, porque é sempre importante, a gente faz com todo carinho. Óbvio que nem sempre a gente consegue atingir, porque depende muito da bagagem que você já traz. A gente tem pouco tempo, mas a gente procura fazer o melhor. Então é isso, meu companheiro, minha companheira. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90.
nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao Personal Coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né, de 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do digital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23.
tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com a justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive há uma investigação social, e claro, possuir CNH no mínimo categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A aí, você vai ter aí para A é para motos, né? Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a guarda municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica,
Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, o do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, esse término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais,
Inclusive, eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar. Pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.